abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Olá, eu sou o Padre Reginaldo Manzotti, nessa nova empreitada de Padre em Missão, Caminhos de Paulo. E nós estamos aqui neste monte em Atenas. E nós vamos começar nosso Caminho de Paulo a partir de Atenas. E teremos o prazer de ter como companheira aqui em Atenas a nossa querida Fanny. Um prazer. Prazer. É Alexandre Poulos. Muito bem. Muito Pulo. Ela é guia e vai nos ajudar a compreender. Nós estamos no monte Lykavittos. Lykavittos é um monte que aqui nós vamos para o outro lado e você terá a visão de onde nós estamos começando todo esse Padre em Missão. E depois falarmos sobre o que significa Atenas no próprio texto da Sagrada Escritura. Desde já, minha palavra é a de Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. Essa sede de Paulo de evangelizar. Fanny, o que temos atrás é uma das belíssimas, uma das maravilhas da humanidade. E nós temos... Vocês podem ver a Acrópolis, que é o nome do morro, e no topo dá para ver o Partenon, que foi um templo oferecido para a deusa Atenas, construído na época do apogeu, no século V a.C. É a época que foi chamada também século de ouro. Só gostaria de lembrar você que nós podemos chegar ali, que nós estamos falando, vem cá Fanny, por favor, nós estamos falando de Atenas, que é a capital do Ocidente e remonta ao século V a.C., 500 anos antes de Cristo, que ela dizia o século de ouro. Nós estamos falando da cultura grega e aqui, mais uma vez chamando a atenção, aqui é a Cidade Nova. A Cidade Nova que é enorme, está espalhada, porque são proibidos os prédios muito altos. Olha, detalhe importante, lembrando que a Grande Atenas chega a quase 3 milhões de pessoas, a Grande Atenas, que é formada por Pireu, por Atenas. E ao redor, toda a província, a prefeitura da Ática, chega a 5 milhões. 5 milhões, corrigindo então com essa terceira que me fugiu. Mas aí Atenas tem muitas curiosidades que Fanny vai nos mostrar. Você não perde por esperar Padre em Missão. E ela contando, eu fiquei curioso. Coisas subterrâneas, coisas que não estão na Bíblia, mas são tradição aqui. Como é que Paulo chegou aqui? Você sabia disso? Não perde por esperar. Mas vamos falar, senta aqui, Fanny, vamos falar, nós estamos mostrando lá em cima, você está vendo nós estamos bem distante, só para você entender, e essas são as imagens que mais você contempla o todo. Aquela edificação que são feitas de colunas com capitéis, então Esses são templos, porque ali no topo é onde foi o centro religioso da antiga cidade de Atenas, a partir do século XII a.C. até a vinda do cristianismo. E na época cristã o Partenon foi modificado em igreja, primeiro ortodoxa, depois católica e no final, quando nós estivemos sob o domínio dos otomanos, foi tornada mesquita. Lá é o Areópago. Você imagina o Areópago um templo? E não, Areópago é uma pedra, que vem de Pedra de Ares, que era o lugar onde os chamados anciãos, ou se quiser os senadores, se quiser as autoridades importantes da Grécia, subiam para legislar. Mas mais do que legislar, Fanny tem um fato importante. Por que não há templo? Porque os anciãos não queriam julgar os criminosos embaixo do mesmo teto, devido a uma energia mal. Então era na pedra, é isso, Fanny?
Assim, no ar livre, fazíamos o julgamento. Então você não contaminava o outro com a maldade. Vamos ao texto bíblico. É importante, primeiro, antes de fazermos essa aventura com a Fanny, eu gostaria de convidar você em casa, também pode ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Por favor, Bíblia aberta, cartilha de oração, meu filho. Atos 17. Acontece o seguinte, as viagens missionárias não começam aqui. Paulo, ele era judeu e romano. Ele foi a uma cidade, está aqui no Atos 17, versículo 1, na cidade de Tessalônica, que ele acaba dizendo que era um povo mal educado. Ele diz, porque quando ele chega em Bereia, ele diz que era um povo mais educado. Então o que a gente entende? Na Tessalônica, ele veio de Anfípolis, a Polônia, e chegaram a Tessalônica. Foram até a sinagoga. E Paulo foi lá 3 sábados e falou das Sagradas Escrituras. E o povo de Tessalônica começou a compreender. Detalhe importante, lá estava com ele Paulo e Silas. E conseguiram convencer algumas pessoas que se juntaram a eles. E era grande o número de não-judeus convertidos, portanto, não-judeus, os pagãos. E começaram a ficar incomodados. A sociedade ficou com inveja. O que aconteceu? Juntaram os malandros de ruas e você vai depois conferir tudo isso, tá lá. Eu só estou contando para você compreender como chegou em Atenas. E atacaram. Paulo e Silas estavam na casa de Jasão. Quando perceberam que a coisa estava feia, Jasão pediu que Paulo e Silas se escondessem. E a comunidade foi atrás de Jasão. Não encontrando Paulo e Silas, levaram Jasão para o tribunal. E tudo bem, pagaram uma fiança, literalmente, pagaram uma quantia exigida, foi solto. Nisso, quando anoiteceu, Paulo e Silas foram para a cidade de Bereia. E lá ele diz, pessoas eram mais bem educadas do que Tessalônica. E começaram a pregar. O que aconteceu? Muitos não-judeus, portanto pagãos, começaram a converter. Mulheres nobres, homens. O que aconteceu? O pessoal de Tessalônica ficou sabendo. Foram até Bereia e nisso Paulo foi convidado a fugir. É quando Silas e Timóteo fica e Paulo vem para Atenas. É o que sabemos. Chegou em Atenas. Como ele chegou? A grande tradição, mas não existe nada assim significativo sobre isso. Sabemos que uns que veio a caminho, mas Fanny tem uma outra versão. Veja lá. Há também uma informação que talvez ele veio de mar, de barco, porque sempre de barco era muito mais fácil viajar do que por terra. Agora, há um lugar ali na costa onde descobriram os restos de uma basílica e acham que aquela basílica foi construída no lugar onde, segundo a tradição, desembarcou o barco de São Paulo. Bom, aí o que acontece? Eu estou dando Paulo em Atenas. Você que está agora no Padre Missão, estamos em Atenas. Toca o sino, sacristão! Estamos em Atenas. E isso você vai encontrar na sequência do capítulo 17. Quando ele chegou em Atenas, ele foi, primeiro, ficou impressionado. Por que ele ficou impressionado? Atenas tinha muitos museus, muitos templos e muitos sacrifícios, não era assim? Muitos templos e muitas estátuas. Oferendas aos deuses gregos. Palavra sacrifício aqui não entenda sacrifício humano, oferendas. E Paulo, tanto que havia uma frase que dizia, é mais fácil em Atenas, é mais difícil encontrar homens do que deuses, né? De tantos deuses que tinha. Mas Paulo estava andando
E ele, nessa andança, nós vamos conhecer, vamos dizer, um velho mercado, né? Vamos conhecer. Encontrou Um altar oferecido ao Deus desconhecido. E ele aproveitou a oportunidade e falou para os atenienses: eu veio para falar sobre este Deus. Pasme, gente, olha a versatilidade, a espontaneidade e, eu diria, o discernimento no Espírito Santo de Paulo. Não tinha brechas. Aqui era um povo de muita sabedoria. E Paulo aproveita um elemento para falar de Jesus Cristo. No meio de tantas estátuas, no meio de tantas oferendas, há um nicho, e nós vamos ver daqui a pouco, ao Deus desconhecido. Mas aqui você tem que entender que existem duas grandes filosofias muito fortes. Uma, Epicuro, que fundou o epicurismo, e Zenon, que criou o estoicismo. E Paulo é convidado por estes que ficaram impressionados. Isso você pode ver em outras palavras, eu estou resumindo, no capítulo 17. Falou: por que você não vai no Areópago? Por que você não vai lá pregar? E ele aceitou, não foi? E isto é muito importante para ver a mentalidade dos atenienses. Os atenienses não tinham medo de ouvir coisas modernas, novas, estranhas, porque eles estavam sempre ouvindo novas ideias, filosofias. Assim, eles convidaram a São Paulo. Isto é muito interessante. Ninguém convidou São Paulo a falar, só os atenienses. Por isso, diz que Paulo teria dito que aqui não se pode convencer contando milagres, só com sabedoria. Que coisa linda! Nós estamos indo, o carro está aqui, mas eu tenho que dividir algo com vocês. Vamos aprender uma palavra em grego. Como é que você fala obrigado em grego? Você vai dizer que não conhece a palavra. Grave ela ensinando a palavra. Como se fala obrigado? Efchariston. Vamos repetir? Efchariston. 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 Então repita, Efchariston, está na legenda ali. Grave isso no seu coração, porque tem tudo a ver com você e você usa essa palavra todo dia. Então, Efchariston, vamos. Por favor. Ok. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho essa avenida principal. Como chama essa avenida? Avenida da Rainha Sofia. E ela liga toda a Nova Atenas. Ela é uma das importantes avenidas do centro, que o centro foi planejado por românticos no século XIX. E aqui nós temos a famosa Praça da Sintagma, é isso? Ali é onde começa a Avenida da Rainha Sofia. Nós vamos andar um pouquinho, gente. Eu só quero registrar para vocês 34 graus Atenas. É quente. Vamos lá, vamos atravessar. Vamos lá, Coroinha. Então nós estamos do outro lado. Aqui são vários prédios do século XIX, isto? Isso, do século XIX, de estilo neoclássico. Vemos ali o Museu Benaki, que foi a mansão de Benaki, um grego que ofereceu a sua coleção particular de objetos de arte para o Estado grego.
Aqui você está vendo as polícias, o pessoal estava comentando que não tem policiamento. Tem sim, tá ali, ó. Policiamento, mas um país maravilhoso. Nós estamos indo, continuando o Caminhos de Paulo, mas que foi nosso objetivo dar um respiro de modernização para você saber como Atenas realmente, ela não só foi o berço da civilização ocidental. Gente, grave isso, mais do que Roma, mais do que qualquer lugar, Atenas foi o berço da civilização ocidental. Estamos subindo para a Acrópole e Fanny, o que nós estamos... A Acrópole, ela está a 156 metros de altura a nível do mar. E, na verdade, o que é a Acrópole que o nosso telespectador do Padre em Missão vai presenciar agora? Acrópole, na realidade, quer dizer fortaleza, né? E aqui em Atenas tem outro morro que é ainda mais alto, que é Lycabettos. Onde nós estávamos, onde você viu as primeiras imagens filmando aqui a Acrópole. Mas eles escolheram este morro porque tinha duas vantagens. Sim. Primeiro, fortificação natural, é íngreme, as encostas, são íngremes as encostas da Acrópole. O único lugar que há acesso é da parte oeste. Certo. E também, uma coisa que ninguém pode imaginar, no topo havia água potável. Nossa! Para o homem pré-histórico, estas duas coisas eram muito importantes, para poder resistir no caso de cerco. Sim, grandes cercos, guerras entre as tribos. É bom falar que nós estamos falando de 600, 500 anos antes de Cristo, né? Estamos falando de mais, né? 13 séculos antes. Antes de Cristo, é verdade. Até 1200 antes de Cristo. Você pega a reguinha e vai até o zero e vai 1600 antes de Cristo é quando vai se começar essa civilização. Esta parte, porque temos ainda mais atrás. Oh, meu Deus, essa parte. Sempre a história, é verdade. E tem um detalhe importante que talvez você vai nos perguntar, por que Atenas? Atenas, segundo a tradição, e nós temos vários elementos que nós vamos contar sempre versões diferentes. Atenas foi a deusa que, segundo a mitologia grega, saiu da cabeça de Zeus. E ela tinha uma briga com o seu tio, que era Poseidon. Neptuno, depois falaram os romanos. Os romanos. Então lembre-se, os deuses gregos passaram a ter nomes diferentes na cultura romana. Por quê? Porque os romanos depois dominaram, eu diria até dominaram belicamente, mas quem dominou na verdade foi a Grécia, que dominou culturalmente Roma. Portanto, como foi a história? Eles haviam dois deuses. Eles brigaram e chegaram a uma conclusão que o que iam fazer era cada um oferecer um presente. E os habitantes escolheriam o presente que gostariam de mais. Assim, a deusa Atenas ofereceu uma oliveira, símbolo de paz e prosperidade, e Poseidon água salgada, e alguns falam o primeiro cavalo branco, símbolos de vitória em dias de guerra. Ganhou a deusa Atenas. Deusa Atenas. E por isso ela tornou a padroeira da cidade e a cidade foi batizada Atenas. Por isso que nasce aqui ateniense. Mas ainda não está explicado, e você vai falar, mas é muita informação de fato. Nós estamos numa viagem abrindo os caminhos de Paulo, com muitas informações para depois você compreender, porque Paulo viveu tudo isso. Não foi Jesus que disse, ide, evangelizai na Judéia, na Samaria, até os confins da terra? Pois é, Paulo veio para cá e ele teve que se misturar com toda essa cultura helenística, com toda essa história que antecedia o próprio nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, nós estamos contando essas histórias da mitologia grega que tem a ver. Então, nós estamos subindo para esse momento importante que é a Acrópole. Em grego, você podia pedir para ele explicar o que ele está vendendo aqui? Ah, todas as palavras? Não, pode dizer para ele. Τι έχουμε εδώ, ξηρούς καρπούς, έτσι. Από όλα έχουμε. O que você perguntou para ele? Se temos aqui o que ele está... O que está vendendo? Está vendendo fruta seca. Aqui são frutas secas, típicas daqui? Ένα σόντα. Δεν είναι μόνο ελληνικά, εδώ έχει και από άλλα μέρη, δεν έχει. Λέει δεν είναι μόνο ελληνικά, έχει από άλλα μέρη. Aqui Mas a sementes, maioria são daqui sementes da de Grécia. girassol? Isto é daqui da Grécia. É semente de girassol? Sim. Semente de girassol, amendoim, Peanuts, As nozes. nozes. Que é este? de tomate. Ah, tomate. Tomata. Μανί. Mani. Mani. Πώς το λένε, μανί είναι το φιστίκι. Gostoso, hein, gente? Muito bom. Pistacho. Tipo de pistacho. Tomato peanut. Este aqui é pistacho também. Πιστάτσους. Pistacho é grego. Dolce. E também Pistacho, nunca vi doce. pistacho doce. Nós estamos acostumados sempre. Λέει sesame with peanuts. Graças. Peanuts. Com sementes de gergelim. Εγώ τα ξέρω, ευχαριστώ. Muito bom. Esse eu nunca tinha experimentado. Pistache doce. Sempre eu vejo. Por isso é o deus da deusa Atenas, Nik, que quer dizer vitória. Atena, a portadora da vitória. A portadora da vitória. Esse é o caminho? Não. Para cá. Vamos lá. Cada parada, uma novidade para quem está nos acompanhando. Que bom poder dividir isso com você. Tá gostando? Vale a pena fazer parte da obra Evangelizar é Preciso e mostrar todos os caminhos de evangelização. Na verdade, o apóstolo da segunda leva, né, não viu Cristo como os 12, mas viu Cristo no caminho de Damasco. Realmente se lança, olha cada coisa linda, se lança a evangelizar em todos os lugares. Bom, nós paramos aqui e o que temos aqui é, Fanny? Estudo romano, Romano. Oferenda de Herodes, Sim. Ática, no século II depois de Cristo. E vem uma bancada, Certo. todo réplica. Sim. E agora utilizamos para o Festival de Atenas, que começa em maio até outubro.
Então aqui foi um presente para você entender, depois de Cristo, século II, Herodes que deu isto aqui, porque eles invadiram isso aqui. E foi um presente de Herodes que deu isso para o povo grego, para a música. Aqui que tinha os teatros de máscara também? Não, Aqui era... o teatro de Dionísio. Aqui, De Dionísio na era só antiguidade, música. Era só música. Então aqui é só Vocês música. imaginem que tinha teto e telhado. Teto e telhado? Mas não restou até hoje. Muito bem. Algo impressionante. Então nós temos que falar que aqui é Atenas. E aqui funcionou sim a monarquia, oligarquia e depois foi o que inaugurou a democracia, tão falada e tão mal compreendida. Lembrando que com isso nós tivemos alguns personagens importantes, como por exemplo Drácon, nós tivemos Solon, que escreveram as primeiras leis. Lembrando que tudo que era falado, os 14 principais princípios nunca foram questionados pelo povo, porque eram chamados realmente leis significativas que eram determinadas no aerópago. Eram realmente a supremacia da justiça e da lei. Aqui nós vamos para onde? Que vamos entrar, este é o portão, esta é a entrada ao lugar sagrado. Chama-se Propílea. Entendeu? Nós agora vamos entrar num lugar sagrado para os gregos, atenienses. Nós estamos entrando num lugar sagrado agora, na cidade. Esse é um portão, chama-se Propílea. E, segundo a informação, Propílea era sempre o portão para os templos sagrados gregos. Estamos entrando. Então, nós agora estamos passando o santuário, e santuário é um lugar de muitos templos. Vamos falar um pouco sobre esse santuário, esse último piso da Acrópole. E eles vão vendo as imagens que nós vamos falando. Algumas particularidades, nós estávamos conversando, aqui em cima as pessoas não vinham para morar. Aqui era para rezar, Fanny? Isso. Era para rezar, para fazer oferendas a Deus Atenas, a todos os deuses gregos, certo, mas com prioridade a Deus Atenas. Atenas. E para morar era lá embaixo, a Lá cidade. embaixo, onde agora fica a placa. Onde o fica? bairro tradicional. O bairro tradicional. E do lado vai ser o aerópago, né? É do outro, na meia descida. É. Tá, Aqui mas... foi o Tribunal Superior. Sim. Vamos falar um pouco sobre os templos. Os templos, aqui em cima, nós temos o Partenon. O que você diria sobre o Partenon? O Partenon foi construído em honra da deusa Atenas. Para agradecer a deusa pela vitória na guerra contra os persas. Os persas, começa a aparecer. Isso nós estamos falando que ano, mais ou menos? A guerra foi do 490 até o 479, antes de Jesus Cristo. E hoje nós estamos vendo ele sem teto, mas como é que era por dentro? Por dentro tinha a estátua da deusa Atenas. Que era enorme, de marfim, né? De ouro. Olha! Que tinha 125 quilos de ouro. Meu Deus! Tinha teto e telhado. Que era coberto de... Um teto feito de telhas de mármore. Você pode imaginar que coisa fantástica, o teto de mármore e, na verdade, essa linda estátua. E as pessoas
a Fanny estava me contando, elas não entravam no templo. Não é como na Igreja Católica, elas ficaram fora, Se é isso? entravam só para raramente para ver a estátua, mas todo o ritual acontecia fora do templo. Por isso a decoração dos templos gregos é por fora. Ah, entendi. Relevos, esculturas, é o contrário das igrejas cristãs. Ainda falando do Partenon, ele é um dos únicos que é um templo em movimento. Falávamos sobre isso em off, eu quero dividir com você no Padre Missão. Como assim? O artista foi Fídias. Fídias. Fídias foi pintor e arquiteto. Sim. E ele seguiu os conselhos da natureza. Na natureza não há nada igual, Certo. como por exemplo no corpo do homem. Certo. E os gregos chegaram a uma conclusão que talvez esta desigualdade dava também esta sensação de movimento, Entendi. de beleza. E eles tinham os conhecimentos geométricos e Sim. matemáticos para poder aplicar nas suas criações o que a natureza aconselhava. E por isso saiu essa obra-prima da humanidade. E o que é muito interessante é que demorou só 9 anos a construção. Toda essa beleza que nós estamos vendo? 9 anos? 9 anos. Puxa. Bom, além disso, do outro lado tem aquele de onde nós começamos a nossa matéria, que é um monte mais alto que esse, que chama-se Lycabettos. Lycabettos. Olha, você está vendo lá nós começamos, que nós vimos aqui, e agora daqui nós estamos vendo lá. Além disso, existe um outro local que é o templo que foi para Atenas e para Poseidon. O Erecteion. Como é o nome? Erecteion. Erecteio. Isto? Onde há as meninas aquelas, as cariátides, que Cariátides. em vez de coluna. Que na verdade, Cariátide, como é que é a história? Cariátides, segundo uma versão, Certo? segundo uma tradição, foram umas meninas da cidade de Cariés, que é uma cidade que fica no sul Certo. da Grécia, no Peloponeso. Ainda hoje, há um vilarejo com este nome. Certo. E na entrada tem um pórtico com cariátides, para informar a todos que Exato. aquela é a cidade. Que na verdade você está vendo as imagens, são aquelas estátuas de meninas, moças bonitas. Que inclusive o que tem aqui é réplica. Uma está No Museu Britânico. Lembra-se da grande força dos britânicos e como eles levaram coisas do mundo inteiro, seja do Egito, seja daqui da Grécia. E a outra está As outras ficam no Museu da Acrópole. de Acrópolis. E até hoje os poetas falam sobre isso, né? Quando querem elogiar uma moça bonita. Sabe o que aconteceu? Atenas teve uma guerra contra Cariés. Carias. Cariés, a cidade de Cariés. Cariés. A Atenas ganhou na guerra. Sim. Pegaram todos os habitantes da cidade derrotada como escravos. Os homens, as mulheres e as meninas. As meninas eram muito lindas. E dali tivemos em Atenas a expressão bonita, linda como cariátide. Aí. As estátuas as acharam muito lindas e por isso foram batizadas assim. Entendi. Mas ainda hoje, às vezes, os poetas gregos, quando querem falar da beleza de uma jovem, falam com uma cariátide. Uma cariátide. Aqui. Tem que ser jovem. Tá bom. Gente, é isso aí. Então você vai contemplando todo esse santuário a céu aberto, que é a coisa mais linda, com todos esses elementos